Eu fiquei noiva de um carinha que era gay, filho de um pastor, e fui eu que tirei ele do armário. Aí você já pode imaginar o BO que foi, né? O meu pai também é pastor. Meu pai é pastor desde que eu me entendo por gente, tanto que ele e a minha mãe se conheceram dentro da igreja. E eu não sei se isso que eu vou falar aqui é uma regra geral para toda família cristã ou se isso era só uma loucura da cabeça do meu pai mesmo. Mas o meu pai tinha o péssimo hábito de querer escolher os nossos pretendentes. Tipo, do meu irmão não, porque meu irmão é homem, né? Ele sabia o que estava fazendo. Agora, eu e as minhas irmãs tinha que ser o pretendente que meu pai escolhesse e, obviamente, que tinha que ser alguém de dentro da igreja. Só que quando eu tinha 16 anos, eu conheci um primo de uma amiga minha e eu fiquei assim super apaixonada por ele. Ele por mim, a gente começou a namorar, tava dando tudo certo. E eu, como uma boa filha que fui criada dentro da igreja, eu não queria mentir para os meus pais. Então eu cheguei na minha mãe, esperando também que a minha mãe fosse me apoiar, né? Falei assim, mãe, eu tô gostando de um rapaz, ele tá gostando de mim e ele quer vir aqui em casa conversar com o meu pai. A senhora me ajuda? A minha mãe falou assim, ele é da igreja? Eu disse, não. A minha mãe me deu o maior esporro que eu não estava esperando e ainda por cima contou isso pro meu pai, meio que de forma negativa, que fez ele ficar com mais raiva ainda. A partir daí, o meu pai me levava e me buscava para a escola todo dia. O meu pai não me deixava pisar fora de casa que não fosse com ele. Tudo isso para eu não encontrar o meu namorado. E aí também logo depois o ano terminou, meu pai me trocou de escola e tipo assim, ficou quase que impossível de encontrar o meu então namorado. E isso meio que foi afastando a gente, até que a gente não terminou, sabe? A gente se afastou, a gente foi afastado um do outro. E aquilo me deixou tão revoltada porque eu gostava dele. Eu fiquei com raiva da igreja, eu pensava assim, cara, por causa da igreja, eu não posso ser quem eu sou de verdade, eu não posso namorar quem eu gosto de verdade, sabe? Aquilo me dava uma raiva e, tipo assim, eu ia pra igreja na marra. O meu pai me obrigava a ir pra igreja. Nessa igreja que meu pai era pastor, tinha também um outro pastor. E esse pastor, ele tinha um filho, ele tinha vários filhos, mas um deles era quase da minha idade. Na época que isso aconteceu, eu já tava com os meus 17 anos e ele tinha 20. Um belo dia, o meu pai convidou esse pastor e a família dele para poder almoçar na nossa casa. Até então, isso nunca tinha acontecido. E aí, foi o pastor e toda a família dele almoçar na nossa casa e tal. O tempo todo durante esse almoço, o meu pai ficou me jogando para cima do filho dele e ele ficou jogando o filho dele para cima de mim. E assim, gente, assim que eu bati a cara naquele rapaz, eu já vi assim de primeira que ele era gay. O jeito de falar, de se expressar, de andar, tudo nele, sabe? Eu já vi de primeira que ele era gay. E o pai dele queria jogar ele pra cima de mim justamente por causa disso. Sabe aquela coisa de que o pai sabe, mas não quer assumir que sabe, não quer de fato enxergar? Então, o pastor, pai dele, era assim. E ele queria empurrar o filho pra mim, pra eu ser meio que uma cura gay. Mais ou menos isso. E aí teve um momento nesse almoço que o pastor virou e falou assim, pastor, o pai dele falou pro meu pai no caso, seria perfeito se os nossos filhos namorassem, né? E depois disso, eles começaram a pôr pressão na gente, que a gente tinha que namorar, que eles tinham visto, que Deus tinha mostrado pra eles, que a gente tinha sido feito um pro outro, sabe? Por causa desse negócio da nossa família ficar frequentando muito a casa um do outro, passou a ficar sempre junto por causa disso, meio que forçando a gente ficar junto. Eu e ele, a gente acabou criando uma amizade muito grande, tipo, muito grande mesmo. Chegou um momento dele ser o meu melhor amigo, tipo, da gente contar tudo um pro outro. E aí um dia eu falei pra ele que eu gostava de um rapaz, que tinha muito tempo que eu não via ele, mas eu ainda tinha esperança de encontrar ele, da gente ficar junto, né? É que a gente se afastou por culpa dos meus pais, que os meus pais não aceitou simplesmente porque ele não era da igreja, né? Aparentemente não tinha religião nenhuma. E aí, nisso, ele pegou e virou pra mim e falou assim, eu tenho um segredo pra te contar também, mas você vai ter que me prometer que nunca vai contar pra ninguém. E eu prometi pra ele, falei pra ele que ele podia ficar tranquilo, que ele era o meu melhor amigo e que o que ele me contasse eu nunca ia falar. E ele foi e me contou que ele era gay. Eu ainda falei pra ele que eu já sabia, né, que eu tava esperando só ele me contar. E ele me contou também que ele namorava, que tinha quase 3 anos que ele namorava esse mesmo rapaz.
Ele disse que trabalhava numa loja, esse rapaz era cliente dessa loja, eles se conheceram assim e, enfim, estavam juntos desde aquela época. E eu, beleza, pode ficar tranquila, eu nunca vou contar pra ninguém. Devido a essa nossa amizade, toda a nossa família acreditou que a gente realmente estava namorando e que a gente estava se gostando. E a gente estava tendo tanta paz, né? Eles pararam de pegar no nosso pé que resolvemos deixar assim. A gente falou assim, deixa eles acreditando, né? Problema, pelo menos tá tudo muito sossegado e a gente segue a nossa vidinha assim. Só que o que a gente não contava é que, pelas nossas costas, o meu pai e o pai dele decidiram que já era a hora da gente se casar. Que a gente já estava namorando há bastante tempo, né? E quem é da igreja não pode namorar há tanto tempo assim, que já era hora de marcar o casamento. E os nossos pais só nos comunicaram. Eles não perguntaram, questionaram, nem nada. Eles decidiram e pronto. Um dia meu pai falou assim, amanhã eu, o pastor, o filho dele e você, vamos no cartório para poder marcar o casamento de vocês. E eu, o quê, pai? Casamento? Como assim? Eu tô muito nova, eu não quero casar agora. Calma, não é assim, só nem me perguntou. Só que, como sempre, o meu pai não me escutou. E o meu pai falou assim que eu tava predestinada ao filho do pastor, então que eu só tinha que aceitar, eu não tinha que ficar questionando. E, cara, eu pirei. Eu pensei em 1000 maneiras pra fugir daquele casamento. Eu pensei até em fugir de casa. Mas naquela altura eu não tinha pra onde ir. Eu ia ficar debaixo da ponte? Não, né? E aí eu cheguei no meu então noivo, né? Porque agora a gente já tava noivo, mesmo contra a nossa vontade. E falei assim pra ele, olha, conversa com seu pai. Você é homem, você vai ter mais voz que eu. Você não precisa contar pros seus pais que você é gay. Fala que você gosta de outra pessoa e que você não quer se casar comigo. Só que ele virou pra mim e falou assim, eu tava pensando e eu acho melhor a gente se casar mesmo. Porque, olha só, pensa bem, a gente vai sair de casa, a gente vai ficar livre, eu vou poder continuar com o meu namorado e você vai poder namorar quem você quiser. Só que eu não aceitei isso, gente, eu achei muito bizarro eu me casar com uma pessoa que eu não gosto. E outra coisa, eu sempre achei que casamento fosse uma coisa sagrada. Então a gente assumiu o matrimônio pra depois ele ficar namorando outra pessoa e eu namorando outra pessoa? Não, eu achei isso um absurdo. Falei pra ele, de jeito nenhum. Ou você fala pro seu pai ou eu. Só que ele não me escutou, gente. Ele tava com aquela ideia fixa que se a gente casasse ia ser o melhor pra nós dois. Bom, quando foi um dia, tava todo mundo reunido na casa dos meus pais, todo mundo no almoço ali, preparando coisas do casamento, tipo lista de convidados, essas coisas. E aí, mais uma vez, eu cheguei nele e eu falei assim, conversa com o seu pai. Eu tenho certeza que seu pai vai te escutar, que seu pai vai te entender. E ele, não, que se a gente casar vai ser melhor, vai ser a nossa liberdade, a gente vai ficar livre. E eu não vi outra saída a não ser contar pra todo mundo. No meio ali de todo mundo, gente, tava meus irmãos, os irmãos dele, nossos pais. Falei assim, escuta, todo mundo, não vai ter casamento. Até porque o fulano, ele não gosta de mulher, ele é gay. E ele tem um namorado, tem quase 3 anos. E falei até o nome do namorado dele. Os meus pais ficaram chocados. O meu pai ficou possesso com o pastor. Porque o meu pai entendeu que o pastor tava usando ele, tava me usando pra, tipo, cobrir que o filho dele era gay, entende? Porque, assim, quando eu falei, nem o pastor e nem a mulher dele esboçaram nenhuma reação de surpresa, porque os dois já sabiam. Então, o meu pai ficou possesso e o meu pai desfez qualquer vínculo com aquela família. Falou pro pastor que não ia ter casamento e que também ele tava cortando a amizade ali, porque ele achou assim que o pastor tinha sido muito infiel com ele. E ali eu perdi não só um noivo, como o meu melhor amigo. Eu fiquei muito magoada, claro, e pode parecer que eu fui meio egoísta ali naquele momento, mas, gente, no desespero, eu não vi outra saída a não ser fazer aquilo, né? Só que eu não fiquei livre a partir daí. A minha luta não acabou a partir dali. Para eu conseguir meio que me ver livre, né, digamos assim, eu decidi ir morar na casa da minha avó. Só que o meu pai, ele não aceitou isso tão simples assim. Para eu conseguir sair da minha casa e ir morar com a minha avó, eu tive que travar outra batalha na minha casa, que não foi nada fácil, só que isso aí é assunto para um outro vídeo, porque vai ficar muito longo. Oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. A história de hoje foi babado e confusão, né?
O que eu posso dizer? Às vezes, a gente como pai e mãe, a gente quer pegar os filhos e colocar numa redoma de vidro e proteger eles para que eles não errem nunca, para que eles não se machuquem nunca, só que isso não é possível. Até porque é do ser humano que ele erre para ele evoluir, né? Que ele erre para que ele possa aprender com os erros dele. E com isso eu não tô dizendo que a menina estava errada, que o rapaz estava errado, não tô dizendo que nenhum desses pastores estejam certo nessa história, tá? Pelo contrário, eu não acho de verdade que eles estejam certos aí nessa história, da forma que ela foi narrada, mas eu tô me colocando nesse meio, né, da turma dos pais que querem fazer isso, porque agora que eu dei uma soltadinha, sabe, uma liberdadezinha, mas eu sempre fui do tipo de mãe que queria colocar numa redoma de vidro, proteger acima de tudo e não deixar errar de forma alguma. E hoje em dia eu penso que se eles não errarem, eles não vão conseguir também evoluir, né? Com os erros que eles vão aprender. É a minha opinião. Eu sempre falo, a minha opinião não é nenhuma verdade absoluta, tá? Se você não concorda, pode comentar aqui que a gente vai conversar com muito respeito da maneira que deve ser. E eu espero muito que vocês tenham gostado da interpretação de hoje. Curta, comenta, compartilha, porque me ajuda demais. Se você quiser me enviar a sua história para eu ler, analisar e de repente ela aparecer aqui, é no Instagram que tá passando aqui na sua tela. É por lá que eu recebo e eu conto a sua história, tá certo? É isso. Beijão. Fica com Deus, fica em paz. Até os próximos. Tchau. Fui.